O Anderson, de Cachoeira Paulista, me diz assim: Padre Fábio, se a igreja vive sempre dizendo o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que é bom para nós, o que não é, onde fica o nosso livre-arbítrio? Em escolher, meu filho. Porque quando a igreja diz o que é bom e o que é errado, isso é muito mais que isso, né? Seria muito pobre da nossa parte dizer que a igreja fica dizendo o que é certo e o que é errado. Nós temos coisas muito mais bonitas para propor. É aí que entra. Porque o que é o livre-arbítrio? É a capacidade de escolher entre uma realidade e outra. A igreja não força ninguém a nada a escolher o certo. Não, ela apenas propõe. A palavra de Jesus é sempre proposta. E você, diante da proposta que é feita, você escolhe. Aí está o seu livre-arbítrio. Errar é exercer o livre-arbítrio. Acertar também é exercer o livre-arbítrio. Depende do caminho que você escolhe. Se você chega numa encruzilhada e você tem ali inúmeros caminhos, o que é o livre-arbítrio? É você poder livremente ir por um deles. Isso é a vida. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas. O tempo todo nós estamos descobrindo por qual caminho a gente vai andar. E a igreja, e nem nós padres, nem as irmãs, enfim, os cristãos, não ficam aí parados puxando o povo. Não, a gente apenas sinaliza. O Padre Zezinho tem uma expressão muito bonita: eu não sou estrada, mas eu sou uma seta que indica qual é a estrada. E aí está a sabedoria de quem já viveu antes de nós. Eu costumo querer ouvir aquele que viveu antes de mim, porque ele já teve o tempo de bater a cabeça, de acertar e de errar. Então agora ele, com a sabedoria que ele tem e com a experiência, eu posso errar menos e posso acertar mais. Não é assim? À medida em que alguém desbrava os caminhos, depois se torna mais fácil caminhar por eles. À medida em que alguém descobre qual é a direção e saiu lá do labirinto que estava perdido, a gente depois fica mais livre para escolher. A Sagrada Escritura diz o tempo todo, né? Diante de nós, Deus coloca a vida e a morte. Estava contando aqui a história daquele rapaz, acho que foi aqui mesmo que eu contei, daquele rapaz lá em João Pessoa, que aos 20 e poucos anos, embriagado, matou uma família ao ultrapassar um sinal vermelho, embriagado. É lamentável isso. Porque o que esse menino fez da vida? O que esse menino fez da família do outro? Não é? Um processo de destruição terrível para ele e para aqueles que estavam casualmente passando pelo seu destino. E aí que está o grande problema, minha gente. Quando nós fazemos escolhas erradas, muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado sofrem com as nossas escolhas. Sobretudo quando a gente é amado. Então, quando você vê o pai, a sua mãe reclamando daquilo que você está escolhendo, da droga que você está usando, por exemplo, do álcool que você está ingerindo, do cigarro que você está fumando, da maconha, da cocaína, o que na verdade o seu pai está fazendo, e que você chama de enjoamento, né? Para de pegar no meu pé, ele está tentando orientar você que esse caminho que você está andando não é o melhor. E quem ama de verdade não quer que o outro escolha o caminho errado. E às vezes um caminho errado que a gente toma compromete uma felicidade inteira. Lembra da história do primeiro e-mail aqui? Da relação sistêmica familiar, onde cada um exerce um papel? Gente, uma família é mais harmoniosa à medida em que nós soubemos escolher de maneira mais correta as coisas. Hoje você tem tantos problemas sociais no Brasil, tantos problemas humanos, né, pelo mundo afora, problemas antropológicos ligados diretamente à condição humana, ligados justamente ao processo das escolhas. Tanto é que nós, como padres, nós já temos uma dificuldade danada de identificar o que é pecado e o que não é. Não é que a gente perdeu o referencial, não. É porque houve uma mudança antropológica considerável que nós precisamos analisar. Sabe o que você precisa, por exemplo, para a gente identificar que seja um pecado, é preciso que seja matéria grave e é preciso que tenha tido liberdade. Só que muitas vezes as pessoas, elas não têm mais liberdade, já não passa mais pelo processo de escolha. Ela já não consegue nem mais escolher porque ela está condicionada. E o condicionamento é um grande problema no mundo de hoje, porque o mundo não nos condiciona a coisas boas. Pode observar, o mundo nos condiciona àquilo que é o mais mesquinho. O mundo nos condiciona ao movimento mais fácil, mais simples. Eu sempre digo isso, na vida nós competimos só com 5% da humanidade, o resto é mais ou menos. Se você vai fazer um vestibular aí, tem 3.000 candidatos, não fique muito preocupado não, viu? Você está competindo com muito pouca gente. Porque a regra deste mundo, a regra dessa sociedade cada vez mais marcada
pela artificialidade, pela superficialidade, pelo pragmatismo, pela solução rápida, está justamente nisso. Condiciona as pessoas a viverem do mínimo. Do mínimo, do mínimo, do mínimo. E aí a gente estuda mais ou menos, a gente sabe mais ou menos, a gente se prepara mais ou menos. Ontem mesmo na entrevista do Gabriel Chalita lá, Pastore, né? Um especialista, um grande especialista na área trabalhista no Brasil, ele estava dizendo isso. Está saturado o mercado de advogados? Está. Mas aquele que vai ser um bom advogado não tem que se preocupar com isso não, porque na hora que você precisa de um advogado bom, você quase não acha. O resto é mais ou menos. E esse tipo de condicionamento faz com que a gente vá nivelando por baixo tudo. Isso é lamentável. Uma pessoa, por exemplo, aí eu volto ao assunto que eu estou... Ela é mais livre, menos livre, à medida em que ela foi condicionada de uma maneira correta. Porque não tem como você ficar livre de condicionamentos. Condicionamentos acontecem o tempo todo. É a ilusão de que não existe, de que exista um ser humano fora dos condicionamentos. Ou você foi condicionado para ser um bom profissional, ou você foi condicionado para ser um péssimo profissional, ou ser um profissional mais ou menos. Onde é que está a liberdade deste aluno, por exemplo, que já não tem disposição nenhuma de aprender, de ser bom, de ir à luta? Está justamente nessa cultura de fracasso que nós estamos o tempo todo vivendo e experimentando. Quando as pessoas vão sempre pelas opções mais fáceis. É a história da vidente lá. Como é que você vai se livrar de praga? Corta um tomatinho no meio, olha, vai para o inferno com um negócio desse. Me desculpe. O dia que cortar tomate no meio resolver a vida de alguém, nós vamos plantar tomate agora e vamos resolver os problemas do mundo. E isso é de uma hipocrisia, de uma mentira tão tenebrosa que dá vontade da gente sair quebrando a televisão. Porque muita gente está sendo enganada por causa do nível social lá embaixo. Porque, gente, qualquer pessoa que faça um pouquinho o exercício da inteligência vai desligar a televisão numa hora daquela, porque aquilo é uma afronta à inteligência da gente. Você esparramar água azul pela casa vai te livrar dos encostos e vai te livrar das bruxarias, dos mulambos, já estava falando, chama mulambo. Mulambo lá em Minas, mãe, quando a pessoa trabalha o dia inteiro fica cansado, né? Pois é, o mulambo lá é alguém que morreu e está infernizando a vida do outro. Gente, isso tudo é até mesmo um modelo de religião. Você vai ver que existem religiões que mantêm as pessoas na preguiça. Peça e Deus te dará tudo. Imagina. Peça e trabalhe que Deus realiza junto com você. A frase é essa. Não existe religião mágica, não. Não existe essa história de que eu vou cruzar as minhas pernas e Deus faz tudo por mim, não. Olha o milagre das bodas de Caná. O tempo todo Deus está solicitando a participação humana. Olha que gesto bonito que Jesus tem de fazer da saliva o barro. Olha o gesto humano de cuspir na terra, de fazer barro e depois colocar nos olhos daquele homem. Ele poderia muito bem colocar a mão na cabeça daquele homem e mandar embora ele curado. O gesto de fazer barro significa labor. Precisamos trabalhar, senão a cura não vem não. Senão o resultado não acontece. E muitas vezes esse condicionamento que faz com que a gente vá ficando preguiçoso, vai crescendo no nosso meio. Você liga a televisão, por exemplo, está lá. Aquele abdômen que você sempre sonhou, não sei o quê, Aí mostra o aparelhinho, todo mundo, né? Na beirada lá, e a barriga vai mexendo. Em apenas 5 minutos por dia, você terá o abdômen que você sempre sonhou. Pelo amor de Deus, a pança desse tamanho, e coloca aquele negócio, hipertrofia, vai jogando o músculo para fora. Quanto mais você faz, mais barrigudo fica. Primeiro tem que emagrecer para depois ter abdômen trincado, não é assim, professor Nelson, meu amigo Nelson? É assim, não adianta. Pode observar, a televisão está o tempo todo nos dando soluções mágicas para problemas que não tem soluções mágicas. Imagina, aí a pessoa compra o aparelhinho, coloca na barriga e vai uma bacia de pipoca e vai assistir a sessão da tarde, sentindo seus músculos moverem maravilhosamente. O abdômen que você sempre sonhou mora do outro lado, minha filha. Vai ter 3, 6 meses para você emagrecer, para chegar lá. Só que nós não queremos a solução fácil. Não queremos não. Aí depois tem todos os aparelhos que resolvem o problema da sua vida. E interessante que todos eles você dobra e põe debaixo da cama. Daqui a pouco tem que fazer uma cama que tem essa altura para caber tudo que a gente vai colocar debaixo.